Salve, salve, galera ligada no podcast da Locomotiva Esportiva, começando mais uma edição do especial NBB 2020-21, sempre trazendo análises de todos os participantes do Campeonato Nacional. Eu sou o Fábio Toledo e hoje a gente começa aí uma sequência de 3 dias seguidos falando sobre equipes da capital paulista, né? Começando hoje o paulistano, estou aqui com ele, Lucas Guanais. Olá, Fábio, todos os ouvintes, nosso convidado, que eu não vou falar o nome, mas quem clicou aqui já viu quem é. Vamos pro programa. Vamos pro programa, então. Quem clicou já viu quem é, então eu nem vou falar quem é. Mentira, vou falar sim, porque merece todas as apresentações. Também temos aqui, marcando presença, diretamente do mundo basquete para o Locomotiverso, digamos assim, Jadiel Santana. Fala, galera, muito obrigado pelo convite. É sempre muito bom participar com vocês. Já participei no ano passado. Fiquei feliz de vocês terem me chamado de volta, é sinal que gostaram. E, enfim, vai ser muito legal conversar com vocês aí sobre o Clube Atlético Paulistano, o famoso CAP, pela próxima hora, pelos próximos minutos aí. Nem sei quanto tempo vai durar, mas com certeza vai ser muito legal o papo. O legal do nosso podcast é que a gente nunca sabe quanto tempo vai durar, né, Guanais? É sempre um mistério. A gente só sabe que demora bastante. Então, aproveita o trânsito, aproveita a academia. São os 2 lugares que eu mais recomendo ouvir a gente, no trânsito e na academia. Lavando louça, tem o pessoal que fica lavando louça, né? Que gosta de louça ouvindo podcast. Eu gosto de ouvir podcast jogando videogame. Como eu sou o típico jogador de videogame que todo mundo odeia, o cara que gasta dinheiro para comprar um videogame para jogar FIFA e NBA, então como a narração é repetitiva, eu só fico ouvindo podcast enquanto eu jogo. Eu sou esse tipo de pessoa, me julguem. Eu sou esse cara também. Não jogo mais nada, cara. Bom, depois dessa mostra de gamer, nem tanto assim, né, do Jadiel, vamos falar do paulistano, campeão do NBB na temporada 2017-18, né? Até aquele slogan, né? Antecipando o futuro, e de fato antecipou, né? Aquele time de qualidade foi campeão do NBB, e só que aí depois, né? Teve 2 temporadas com altos e baixos, né? 2018-19 até teve uma fase classificatória boa, né? Sendo uma daquelas 5 equipes do NBB que terminaram com mais vitórias do que derrotas, né? Foi um ano bizarro, inclusive, né? Do NBB. Apenas 5 de 14 equipes terminaram com mais vitórias do que derrotas, mas chegou nos playoffs e o time foi varrido pelos basquete cearense, né, nas oitavas. Muita gente até dizendo que a equipe entrou com salto alto, né, vinha de um Final Four de Liga das Américas e tudo mais, e aí foi surpreendido pelo último, né, a se classificar para os playoffs. Já em 2019 e 20, até teve alguma esperança ali do CAP brigar entre o 5º e 8º lugares, principalmente, né, pela qualidade do quinteto inicial, né, da equipe, mas o que aconteceu mesmo foi que o time acabou em 11º, com 11 vitórias e 14 derrotas. Tá certo, né, que ficou naquele bolo intermediário ali, que tinha muito time, era um equilíbrio muito grande, né, naquele bolo, que é do Pinheiros ao Bauru, tinha 7 times na briga ali, e o paulistano, mesmo com o Iago, mesmo com o Gelvis Solano, de Kembe, e o quinteto até de qualidade, acabou na metade de baixo da classificação. O Guanais, para você, quais são os motivos, né, que a gente pode elencar para essa temporada anterior aí do paulistano não ter sido tão boa assim, o time terminar em 10º? Foi um elenco que apostou muito em jovens formados ali nas próprias categorias de base do paulistano, ou que pelo menos surgiram no profissional pelo paulistano, como Iago, que antes que venham reclamar, eu sei que o Iago começou no Palmeiras, depois de Kembe, o próprio Vitão também, junto com alguns outros reforços. Só que não deu tanta liga. Eu até achei trazer o Solano ia ser aquele cara que ia juntar todo mundo do time, que ia fazer todo mundo jogar, porque ele é um cara que tem essa característica, ele é muito técnico, ele é um dos melhores estrangeiros que já passaram pelo NBB na história, só que ele caiu num time que estava meio bagunçado. O paulistano estava bagunçado ano passado. Então, não foi para frente. A defesa não era tão boa assim. Era um time
tinha uma atuação interessante do perímetro, mas era muito inconstante, às vezes fazia partidas muito boas, às vezes perdia umas partidas inexplicáveis, e acho que isso resume bastante o Paulistano ano passado. Ele era inconstante, não só em resultado, como em desempenho também. Fora que os estrangeiros que chegaram não deram conta do recado, né? O Solano tinha uma qualidade muito boa, ele era muito técnico, eu gostava muito dele, mas não foi o suficiente para mudar o time de patamar. O Coleman se escondeu, né? Ficou meio escondido ali no Paulistano, não teve destaque nenhum, foi muito abaixo do Coleman que a gente viu no Minas. E teve até o jamaicano, né? Teve o Foster, Kevin Foster, que jogou 6, 7 partidas e foi dispensado também, porque logo se viu que ele não era jogador para ter um grande impacto no Paulistano. Então foi uma série de decisões erradas, um pouco de inconstância, talvez uma eventual falta de sorte em determinados momentos, o que tornou a temporada do Paulistano bem descartável, bem esquecível, para ser sincero. E se você parar ainda para observar, né, os resultados, o Paulistano ele teve ali um jogo que perdeu por 3 pontos do Flamengo, aí depois conseguiu ganhar do Franca em pleno Pedrocão, né, ter resultados positivos, né, da equipe, mas aí você vê alguns jogos em casa, né, no Antônio Prado Júnior, a equipe acabou derrotada, perdeu para Mogi, perdeu para o Basquete Cearense, ganhou por 1 ponto da Unifacisa, mas depois perdeu para Rio Claro, São Paulo, perdeu até para o Pato, inclusive. Então, o Paulistano, essa inconstância, né, destaca principalmente a dificuldade da equipe em ganhar em casa, né, o que é terrível, né, Jadiel? Uma equipe como... É claro que, vamos ser bonzinhos, não é o time com a torcida mais fervorosa do campeonato, mas... Não fez o dever de casa, né? E aí ficou complicado. Só um pouquinho. Adivinha quem estava na reportagem de Paulistano e Pato para esse resultado acontecer? Quem? Quem você acha? Entre Natal e Ano Novo, tava eu lá, cobrindo o feriado de todo mundo e Pato vence. Nunca mais deixaram você entrar no Antônio Prado Júnior depois dessa. Pior que eu acho que foi a última vez mesmo. Até porque logo depois já parou, né? Não, foram ainda mais uns 2, 3 meses de campeonato. Isso aqui não foi mesmo, ou que não deixaram você entrar. Bom, sobre o Paulistano e essa dificuldade que eles tiveram de vencer em casa, como você bem disse, o time do Paulistano, ele talvez não seja o time com uma torcida, ainda mais para vocês que são do interior, vocês são de Bauru, que é um ginásio que o nome de panela de pressão não é à toa, e outras, principalmente no interior de São Paulo, que a gente tem torcidas muito fortes, mas o paulistano mesmo assim se acostumou a vencer em casa, e a torcida do paulistano, aquela torcida dos sócios, ou mesmo o pessoal que é de São Paulo, que gosta de basquete, que vai para o ginásio, se tornou um ginásio difícil de ganhar, e eles venceram muitos jogos, principalmente foi tema até de matéria do Globo Esporte, né? Como o paulistano fez para atrair o torcedor, fez para tornar o ginásio um ginásio mais difícil de jogar, porque o time acompanhava essa questão da torcida ali, e a torcida respondia, enfim, era meio que uma sinergia ali. E como o time caiu, a presença no ginásio também caiu, o Guanás, que costuma frequentar, talvez tenha percebido isso, caiu um pouco a torcida, voltou a ser mais aquela coisa dos sócios que estão por ali, ou o pessoal que às vezes gosta de basquete vai, mas não é o cara que vai torcer pelo time, ele vai ali para ver um jogo, ele vai ver, vou ver hoje Paulistano e Mogi, vou ver hoje tem o Minas aí, então vou dar uma olhada, é esse tipo de torcedor, mas mesmo assim, né, como o Guanais já falou, foi um time muito inconstante, um time que pela capacidade, pelo treinador que tem, ele terminou o campeonato, embora a gente já tenha ressaltado que o campeonato não terminou, né, mas ele fechou em 11º, e a gente sabe que o paulistano podia estar pelo menos umas 3, 4, 5 posições à frente, aí que a gente vê que, por exemplo, o Mogi, que no ano passado sofreu muito com lesões, conseguiu uma campanha melhor, Rio Claro e Unifacisa, que são times mais novos, treinadores novos, enfim, times mais novos no torneio mesmo, não tão acostumados, terminou na frente, o Pinheiros, que é o principal rival, também terminou na frente, então era um time que poderia dar mais, a gente não está exigindo que ele esteja lá em cima, com Franca, São Paulo e Flamengo, por exemplo, mas a gente espera mais do paulistano, né, porque é um time que se acostumou a jogar ali
nessa parte de cima da tabela, tanto pelos talentos que tem, quanto pelos treinadores, né? Sempre o Paulistano contou com bons treinadores. João Marcelo, quando estava num bom momento, depois o Neto, o Gustavinho, então não precisa nem falar. E o Regis é um treinador de ponta no país, né? Então, quando a gente olha para os trabalhos desses treinadores, a gente espera mais. E a gente. Eu acho que é isso que o time. Que a gente espera do time nessa próxima temporada. O Paulistano também tem a torcida da sauna, né, Guanais? E é até interessante observar, né, nesses resultados aí, dá para notar, acho que faltou um pouco de poder de decisão ali para alguns jogadores, e principalmente, eu acho, o Coleman, né? Tinha vários ali que principais, eu acho realmente que ficava no Coleman, no Iago e no Solano. Mas faltou, pro Coleman faltou um pouco de tudo, né? Não foi só o poder de decisão, não. Tanto é que essa temporada dele no Mogi vai ser uma temporada de redescobrimento, né, de reafirmação, porque ele realmente não foi muito bem, já é um cara que está com 36 anos, e tudo bem, o aproveitamento dele do perímetro foi de 35%. Não é ruim, mas não é o aproveitamento ideal para um cara que chegou para ser o grande gatilho do time, do cara que tem um volume ali de 6 arremessos do perímetro por partida. Então, eu acho que sim, faltou. O Coleman, você pode até pegar os jogos deles, ele fez 4 pontos num jogo, 20 pontos no outro, 4 no seguinte, depois fez 2, passou um tempo ele zerou em 2 jogos, sabe, só no finalzinho que ele foi tendo uma constância na pontuação um pouco maior, mas também porque ele teve mais tempo de quadra, né, ele passou a ficar mais de 30 por jogo em quadra, mas faltou sim, o time falhou em algumas horas, deixou adversários encostarem no placar em alguns momentos. Teve até uma partida com o Basquete Cearense que o Paulistano abriu uma diferença gigantesca, o Basquete Cearense conseguiu aproximar. Nessa aí que o Basquete Cearense conseguiu aproximar, o Basquete Cearense venceu, inclusive, né, que foi a bola do Rachão. Então, faltou. Pro Coleman faltou, mas assim, foi uma peça, né, foi uma engrenagem. Um Coleman bem teria salvo alguns pontos do Paulistano? Provavelmente sim. Mas faltava muito mais coisa, não era só o Coleman que ficou devendo, não. Bom, já que faltava, não foi só o Coleman que ficou devendo, o CAP, então, para 2020 e 2021, teve uma grande reformulação, né? Relembrando até os tempos anteriores, né? Ali na época do Gustavinho, né? Que numa temporada para outra o time perdia praticamente todo o seu elenco e tinha que ter uma reformulação cada temporada. Mas dessa vez agora, né, 2020 e 2021, isso volta a acontecer, e agora com o Regis Marrelli como técnico, né? Afinal, o time perdeu aí o Iago, o Solano, o Coleman e o Dikembe, né, que era o quinteto base, né, da equipe. Além desses aí também tinha o Ed, né, o sexto homem ali, que era o sexto jogador com mais minutagem em quadra, né, que também saiu. Então foi necessária, né, essa grande reconstrução a partir ali dos remanescentes, né, Vitão, Mark, Felipe Ruivo, e depois ainda a gente vai falar, né, um pouco mais de cada posição, mas dos jogadores em si, né, que a gente vai falar. Mas no geral, para vocês, o elenco do Paulistano montado para essa temporada, ele tá pior, tá igual ou tá melhor do que o da última temporada, começando agora pelo Jadiel? Realmente o elenco é algo, como você bem disse, né? É bem notório essa mudança. O time perdeu os 4 principais pontuadores, Iago, Solano, Coleman e Dikembe, e o Ed, além da importância que você já destacou, né, Fábio, como sexto homem, mas um sexto homem que jogava muito, ele era o capitão desse time, um jogador mais antigo do elenco, né, um cara que estava no clube já umas 4 ou 5 temporadas, o que é até raro no NBB, a gente vê um jogador ficar tanto tempo. Eu não vou saber agora exatamente quantos anos ele estava no clube, mas ele já estava lá há muitos anos, e além de tudo isso, dessa importância que eu falei, né, um jogador muito importante para o coletivo da equipe. Trouxeram bons jogadores bem interessantes, né, que a gente espera muito, principalmente do Cauê e do Derek, que são jogadores bem importantes, bem já rodados, consagrados no basquete nacional. E além de tudo, né, que tinha também para esse ano o
o do Sommer, né? Que foi um jogador que se lesionou no Campeonato Paulista. Ontem até o próprio Guanais comentou que ele deve ficar 5 meses fora. Então acho que vai ser um desfalque importante. E eu acho que para a posição voltando a falar um pouco do Ed, para a posição do Ed, para esse cara que defende, para esse cara que ataca bem, trouxeram o Jimmy, que eu acho que vai ser um cara bem importante aí pro elenco, principalmente para marcar os principais jogadores adversários. Então, assim, a gente tem que esperar para ver como se encaixa, né? Perdeu o Iago, que talvez fosse o principal jogador do time, um cara já bem identificado, que era um cara que estava em casa ali, a gente percebia que ele estava bem tranquilo jogando pelo Paulistano. E agora é esperar para ver como isso se desenrola. O Dikembe, os americanos não, né? Que o Solano não é americano, mas enfim, os gringos, lógico que vão fazer falta, mas eu acho que Iago e Dikembe também são muito importantes. O Dikembe era um cara jovem que todo mundo espera muito dele. Eu até fiquei surpreso com a saída dele. Eu achei que ele ia ficar mais um pouquinho no Paulistano. Sorte de Bauru, que acho que leva um bom jogador, um cara de futuro. Provavelmente é um cara de seleção, um cara com muito potencial para ter uma carreira bem, bem bacana no nosso basquete. Enfim, eu acho que a gente tem que esperar, mas o time ficou bom também, continua bom, continua forte. Eu acho que o Derek e o Cauê vão ser muito importantes, principalmente no ataque, e o Jimmy vai ajudar muito na defesa. Só corrigindo um negocinho, não fui eu que falei, não, foi o Rocha. Mas realmente foi uma lesão bem séria do Sommer, e ele deve voltar, se voltar, né, no meio do segundo turno do NBB. 5 meses, depois do All-Star Game, pelo menos, normalmente, fazendo a conta aqui. É que eu vi você falando no WhatsApp, não, o Rocha deve ter falado no Twitter, você falou no WhatsApp. É que eu não sou. Não, eu não sou. Não foi ele também. Então eu tô viajando mesmo. Então você tá certo. Não vou mais discutir. Não, realmente, é um elenco interessante, né? Agora um pouquinho menos, sem o do Sommer, mas eu acho que por mais que nos nomes ele aparentemente possa estar um pouquinho abaixo, né? Pelo menos em termos de grife mesmo, né? Pô, querendo ou não, um Ruivo não é igual o Iago, um Cauê Borges, teoricamente era para ser não ser tão bom quanto o Solano e tudo mais, mas pelo que a gente viu até agora e pelo que a gente pode imaginar do estilo de trabalho do Regis Marrelli, ele escolheu montar um time sem estrangeiros, pelo menos nesse primeiro momento. Só tem brasileiro agora no Paulistano. Então, é um time que, apesar de não ser ter tantos nomes de qualidade, não de qualidade, mas ter tantos bons nomes quanto ano passado, eu acho que ele pode encaixar muito mais. E até é o que a gente tem visto no Paulista. Cauê Borges, ele foi muito bem no Botafogo, ele no Caxias não precisa nem falar, e está liderando mais uma vez outra equipe. O Ruivo finalmente tem a grande chance da carreira do Ruivo, aquela tão falada de quando ele saiu do Pinheiros e foi para o Paulistano. Eu achei até que ele ia ter mais espaço ano passado, porque vale lembrar que a temporada passada teve a Copa do Mundo, né? Teve o Mundial e o Iago estava. Então o Iago demorou um tempo para chegar no Paulistano e o Ruivo não foi bem nesse tempo que o Iago estava fora, né? Ele podia já tomar as rédeas ali da armação desde o início, mas ele não foi bem. Agora ele está melhor, ele está com mais tempo e ele ainda é muito novo, que a gente vê o Ruivo há muito tempo entrando em quadra, a gente esquece que ele tem 23 anos, é isso? Deixa eu até conferir aqui. Se eu não tô falando 22. 22, menos ainda. Não, peraí. Ixi, agora eu Ele é 98, é 22. 22, é isso mesmo. 22, ele é muito novo, é que ele começou bem jovem mesmo. Então a gente acha que ele tá aí já há um baita tempo na NBB. Não, ele tem um baita tempo para crescer ainda. E o Jonathan também, que é o suplente do Ruivo, é mais jovem, mais novo ainda, tem 21, e sofreu com lesões temporada retrasada. A passada ele não teve uma lesão tão grave, mas também ficou fora ali de algumas partidas. Então é um elenco com qualidade. O Lucas Doria também, 23 anos, muito jovem, mas veio dos Estados Unidos, estava na NCAA, já tem feito grandes partidas no Campeonato Paulista, e a gente sabe, Campeonato Paulista não é a mesma coisa, mas anima.
anima, né? Mostra que ali tem uma peça interessante para rotação. Não é um moleque jovem que vai chegar aí e fazer parte do elenco e entrar de vez em quando para fazer falta, para falta não ir para os mais velhos. Né? É um cara que tem essa possibilidade. O Vitão, eu gostei muito ano passado. Ele foi um dos caras que mais cresceu na liga inteira. Né? Ele duplicou a sua minutagem de um ano para o outro e com isso também praticamente todas as suas médias. Deve ter um protagonismo ainda maior esse ano, principalmente agora que o do Sommer vai ficar um bom tempo fora. Mas é um elenco curto, né? É um elenco curto. Você saiu desse quinteto aí de Ruivo, Jimmy, Cauê, Vitão e Mike. Você tem ali o Lucas, você tem o Jonathan, você tem o Vitão e acabou. Né? O resto é molecada mesmo, é galera de 18, 19 anos. Então o cobertor é bem curto. Né? A lesão do Sommer já foi grave. Se vier mais algum desfalque, seja lá qual for o motivo, em qualquer posição, o paulistano vai ter muito problema. E aí precisaria ter algum reforço internacional, né? Essa ideia de utilizar apenas nacionais vai ficar meio complicado a seguir, né? Mas vamos, já que você citou quase todo o elenco já, Guanais, eu vou passar aqui a relação do time, pelo menos boa parte dele, né? Porque tem muitos jovens também, né? Que podem entrar aí com um menor espaço na rotação, mas pegando aqui alguns jogadores, né? Os armadores Felipe Ruivo, Jonathan, Beto e Matheus Buiú. Alas, Cauê Borges, Jimmy, Derek Ramos, o Anderson Barbosa e o Daniel Onueno. Pivôs, Vitão, do Sommer, Mike, Lucas Doria e Rafael Correia, o técnico Regis Marrelli. E com essa lesão, né, do Sommer, fica mais complicado ali para os pivôs, né, aquela rotação. Mas vamos, né, destacar, né, primeiro aí falando mais dos armadores, né, desse time. Claro que você já falou do Ruivo ali como protagonista, com maior protagonismo, né, em relação aos últimos anos aí, mas que também tem essa chegada do Derek, que também tem sido utilizado numa função ali próxima à armação, né? Coisa que ele já tinha feito também no Flamengo, né? Por certo momento, até um pouco antes do Punch Barreira chegar, né? Ele era mais utilizado ali como um reserva a rotação com esqueci o nome dele, do Balbo. O flamenguista fica bravo se eu esquecer o nome do Balbo. Mas o Derek também tinha essa passagem ali um pouco mais de armação e no paulistano ele também, né? Claro, porque até por conta do substituto do Ruivo ali que se falou, do Jonathan, não ter sido assim tão testado, né? E o Derek ele tem essa experiência que pode contar, né, para armação e inclusive já o Regis Marrelli já utiliza, né? Uma formação, por exemplo, com o Derek Ramos, Cauê Borges e o Jimmy, né? Em tese jogadores alas ali, mas o Derek tem essa maior capacidade de armar a jogada. Eu esqueci de falar do Derek também, né? Perdão, ele estava até na minha lista aqui, eu pulei por algum motivo inexplicável, deu pane na Matrix aqui, mas o Derek, ele, por mais que ele tenha ficado talvez mais em evidência quando ele jogou na ala, né? Até porque no Brasília ele de muito tempo quadra com o Ruivo, mesmo no Flamengo também, então... Com o Fúvio. Com o Fúvio, perdão, com o Fúvio em Brasília, mas ele começou como armador, né? Então ele tem essa formação também para levar o time, para armar as jogadas. O que eu não entendi no caso do Derek, até o Jadiel acho que também compartilha dessa opinião, é o que ele resolveu fazer com o arremesso dele. O Derek ele tinha uma mecânica de arremesso X que dava certo, que ele fazia muitos pontos pelo Paulistano, pelo Brasília, pelo Limeira, e aí ele mudou. Ele mudou no Paulistano, no Flamengo, virou um negócio meio esquisito. O aproveitamento dele até não mudou, ficou ali na casa dos 35%, né, na última temporada foi 35,3%, é bem próximo do que ele fez na carreira, né, de média. Apesar de ele ter uma temporada com 41 em Limeira, mas foi um ponto fora da curva ali. Mas ele fez uma mecânica esquisita, caiu um pouco também de rendimento conforme caiu a minutagem, e não foi tão proporcional assim,
né? A minutagem dele não caiu tanto para ele cair o rendimento desse jeito. Então, ele também é um atleta que vai precisar fazer uma temporada de recuperação, né? Ele também é jovem, ele é 9'4". Então ele fez 26 anos, ele tá aí... Aí já não é tão jovem, não. Ele tá perto do seu... eu sou 9'4", pô. Eu sou 9'4", não tô tão jovem. Eu tô te chamando de jovem. Tá. Ele é um cara que tem muito potencial, a gente já viu a qualidade dele, já foi cotado para a seleção já em outros momentos, principalmente ali quando estava no Limeira, então, e no Brasília também. Então, é um cara que precisa recuperar esse basquete, até por conta da idade que você falou. Ele tem mais 3 anos, 4 anos no auge, aí começa o declínio. Então, é uma oportunidade muito boa para ele também agora no Paulistano. E o que você acha, Jadiel, dessa armação aí do Paulistano? Sobre o arremesso do Derek, realmente foi uma coisa que estranhou muita gente, porque ele mudou, e ele tinha uma mecânica bem bonita, assim, na minha opinião, e ele mudou. Teve gente que disse até que foi por algum problema que ele teve no ombro, eu não sei, mas mudou, ficou um arremesso feio, assim, com todo respeito, mas ficou um arremesso estranho. Eu tô até dando uma olhada agora na porcentagem, no aproveitamento, não teve uma queda sensível, assim, mas ele realmente, eu acho que no Flamengo, por exemplo, aqui no Flamengo, normalmente, como tem muitos bons jogadores, independente às vezes da minutagem, você não tem tanta bola para arremessar como ele tinha, por exemplo, no Paulistano na primeira passagem, no Brasília, e principalmente em Limeira, né, quando ele estava despontando, e no Brasília acho que foi onde ele conseguiu jogar mais, assim, tanto em questão de tempo, como protagonismo, enfim. E ele realmente, por chegar num time com mais jogadores estrelados, ele acaba tendo que, e pela função dele também em quadra, né, de armação, acaba tendo que dar mais a bola do que passar. Uma outra coisa que eu também esqueci foi de falar do Dória, né, que não é o irmão dele, é o irmão daquele Dória que jogava também no Paulistano, e um jogador muito promissor, né, muito interessante. A gente tem que esperar mais, como disse o Guanais. O Paulista é um outro universo, né, uma preparação, mas já dá para ver que ele tem um perfil assim, de pontuador, um cara que pode surpreender na carreira. Sobre a armação do Paulistano, eu acho que é onde assim, o time perdeu o Iago, né, que era como eu disse, o principal jogador, a cara do time, mas eu acho que ele se reforçou muito bem. O Jonathan é um menino que é da base do Pinheiros, eu acho que também jogou no Palmeiras, se eu não estiver enganado. A gente nunca pode dizer que um cara que passou pelo Palmeiras, esquecer que ele passou pelo Palmeiras, que senão o pessoal do Palmeiras fica bravo, os palmeirenses que acompanham a base ficam bravos. Então, mesmo que não tenha jogado, que eu esteja aqui me equivocando, eu vou falar que ele jogou no Palmeiras, mas eu acho que ele jogou mesmo. O Derek, que como a gente já disse, é um jogador bem importante no cenário do basquete nacional. O Cauê, embora jogue mais na posição 2 ali, acaba complementando, né? Vamos dizer assim, os armadores 1 e 2. E o principal armador do time hoje, que acho que é o Ruivo, vai ter essa chance que o Guanais já destacou, além dos jogadores mais jovens, né? Então, ficando basicamente nesses 4 que eu falei, né? No Ruivo, no Jonathan, Derek e Cauê, eu acho que é um time que vem bem, assim, tá bem servido nessa posição 1 e 2. Tem jogadores de qualidade, jogadores que podem pontuar, podem armar necessariamente o time, né? Principalmente o Ruivo. Eu acho que ele tem muito essa qualidade de organizar o time, acelerar em determinados momentos. Ele é um cara que lê bem isso. Até na época do Pinheiros, o principal armador era o Bennett, mas ele sempre entrava bem, não deixava cair o ritmo. E realmente teve talvez esse ano de adaptação, esse período de se adaptar a um outro clube, a um outro treinador, a um outro estilo de jogo, enfim. Eu acho que esse ano ele vai ter mais espaço pela saída do Iago e vai ter também essa grande chance dele finalmente jogar como armador principal num time com espaço e tempo para ele mostrar o basquete dele. Eu acho que da armação o paulistano hoje está bem servido. Inclusive, né, a distribuição, né, da minutagem já no Paulista já mostra, né, o Ruivo, o Derek, o Cauê e o Jimmy, né, como os 4 principais ali, né, dessa rotação. E já que eu citei o Jimmy, né, falar especificamente dele agora, né, que vai ser muito importante para
para ala, né? Até por conta aí da saída do Ed, né? Que é um cara que tem esse trabalho tático, né? Muito importante. E o Jimmy, ele era um dos nomes primordiais ali, né? Do Mogi, foi vice-campeão do NBB, até um pouco antes também ele já era destaque, né? Foi eleito, inclusive, né? O melhor defensor do NBB. E tinha ali uma média de 30 minutos em quadra, né? Rendendo bem, principalmente como destaque defensivo. Mas também uma minutagem, uma pontuação boa ali, né, contribuindo no ataque. Bom, e o Jimmy foi para Franca, né? Ele teve até uns momentos positivos ali, né? Mas no Franca ele teve uma minutagem, né? Embora tenha sido a quinta maior minutagem ali, mas ele ficou mais ofuscado, talvez ali na ala, quando chegou o Chatman, né? Dividindo ali terceiro, segundo nome ali da ala, né, já que o primeiro era o David Jackson, e agora no Paulistano ele volta a ter essa chance de ser protagonista como era no Mogi, né, até por conta dessa maior necessidade do time pelo jogo dele, né, por essa questão defensiva que ele traz e por contribuir no ataque, né, então ele tem essa chance de voltar a ser o Jimmy que foi destaque no Mogi, né, como vocês veem essa temporada pro Jimmy? Ele precisa ter tempo, né? Ele tem ali uma característica semelhante à do Ed, para usar quem estava lá no Paulistano ano passado. Ele tem um chute razoável de 3, apesar de não ter tanto volume. Ele, em diversas temporadas ao longo da carreira, inclusive sua média na carreira é acima dos 37%. Então, pelo Franca, ele chutou ali 2,9, 2,4 arremessos tentados, né, por jogo. Com esse aproveitamento dele, acho que até caberia um pouco mais, talvez 1 a mais, 2 a mais por jogo, mas ele é um cara que vai ser importante nesse trabalho defensivo. O Cauê Borges também tem uma defesa interessante e vai ser um dos pilares do César Guidetti, do Regis Marrelli, né? César Guidetti é o ex do Pinheiros, tá até sem time agora, e o Pinheiros é amanhã. Então, amanhã não, depois de amanhã. Você errou o técnico e você errou o time que era o técnico. Tá uma zona. A gente vai ficando velho. Acho que eu não sou tão jovem assim mesmo, viu? Acho que estava certo. 9,5 já tá ficando mais velho. Mas ele vai ser um dos pilares desse time, com certeza. Só que o Jimmy, a gente tem que sempre lembrar e sempre pôr na conta, pôr na análise, que o Jimmy não é um cara de estatística. Eu falei do aproveitamento dele de 3 pontos, mas ele é um cara que joga para o time, ele é um cara que que ajuda a defesa, que corta a linha de passe, que atrapalha os principais destaques adversários, e isso não gera estatística, para ele, pelo menos. Então, muitas vezes, ele acaba ficando ofuscado nesse sentido, mas ele ainda é muito importante para praticamente qualquer equipe do Brasil. Tanto é que, assim que ficou confirmado que ele sairia de Franca, várias equipes foram atrás dele. Ele foi um atleta muito disputado e acabou voltando não, né? Acabou indo para o Paulistano. Então, é um novo desafio na carreira dele e eu acho que vai se dar bem. Eu acho que vai ser uma peça bem importante nessa equipe, sim. O que você acha aí, Jadiel, do Jimmy? Jimmy tem passagem já, né, por São José, Cearense, Mogi. Foi realmente a primeira vez dele aí no CAP. O Jimmy é basicamente esse jogador que o Guanais falou agora no final. Eu tava até esperando o Guanais terminar para eu falar essa questão de que ele é um jogador que você pode olhar a estatística dele de cima para baixo, mas se você não ver um jogo, se você não prestar atenção em como ele age, né, como ele joga, você não vai pegar o todo do Jimmy. Ele é um cara que vai atrapalhar muito, ele vai pegar aquele principal jogador adversário e vai marcar, e não vai ter dificuldade com isso. Inclusive, ele é o jogador que, tirando o Alex Garcia, né, é o cara que ganhou um prêmio de melhor defensor do NBB. É um jogador que, assim, que ele vai, além de ter essa função importante de pegar, então vai jogar contra a Franca, ele vai pegar o Lucas Dias, vai jogar contra o São Paulo, ele pega o Jorginho, não tem problema, ele pega lateral, o ala, ele vai marcar aquele cara e vai tentar tirar o jogador do jogo, o Chamel, enfim, ele vai pegar um cara que pontua do outro lado e vai tentar tirar o volume desse cara, tirar o cara do jogo, atrapalhar, fazer com que o cara ele não consiga jogar, o cara que
é marcado pelo Jimmy, não consegue jogar tranquilo. E além disso, tem essa questão, que é um cara que vai cortar a linha de passe, que a hora que o pivô receber a bola, começar a dar aquela batidinha ali para girar, ele vai chegar para dobrar, para atrapalhar, para tentar roubar a bola, para forçar um passe ruim. Ele tem essa importância, essa característica de ser o jogador que vai sempre dar aquele bote, sempre morder, assim como o pessoal fala no futebol, né? Vai ser aquele cara que vai morder ali para causar um erro, para gerar um arremesso ruim, um passe errado, enfim, vai ser o cara que vai ser o fator decisivo, principalmente na defesa. E no ataque, é o que o Guanais falou também. Ele é um jogador que arremessa bem, tem um aproveitamento legal, né? O Guanais já falou do aproveitamento dele de 3 pontos, que na carreira é de 37%, embora ele arremesse pouco, podia até arremessar um pouco mais com esse aproveitamento. E também no perímetro, né? Nas bolas de 2 pontos, é um cara que converte 56% dos arremessos, o que é um aproveitamento, vamos dizer assim, de um pivô, um cara que joga mais perto da cesta, né? Um jogador muito, muito importante para qualquer equipe nos dois lados da quadra. Por isso, como o Guanais disse, ele foi tão disputado nessa off-season, vamos dizer assim, do basquete nacional. E até por conta, né? Não desses dados fora, né, das estatísticas, né, da importância dele fora dos números, eu achei que foi pouco, né? A participação dele em Franca na temporada passada, tendo aí 24 minutos de quadra. Eu esperaria até que ele tivesse um pouco mais, né? Porque é um cara que contribui muito na defesa, né? Auxilia bastante. E, inclusive, com essa quantidade de alas, né, que tem, com a possibilidade, por exemplo, de atuar o Ruivo com o Derek, com o Cauê, né, o Jimmy, ele encaixa bem, né, nessa possibilidade de trabalhar com esse time mais rápido, indo para jogar ali, né, dentro do garrafão, por conta dessa capacidade dele como um bom marcador de qualquer posição, né, e isso dá a possibilidade, né, para o Reis Marrelli fazer um time menor, né, para abrir, né, espaçar a quadra, né, com o Vitão, né. Então essa função tática do Jimmy, que o Jimmy permite para o treinador, também é muito importante, né, Guanais? Sim, realmente, eu não conheço um treinador que acho que não gostaria de ter o Jimmy no seu elenco, e isso acho que resume tudo. Não sei se você estava esperando uma análise mais longa, mas acho que isso... E não é o Jimmy Butler, hein? E não é o Jimmy Butler. E nem o Neutron. Putz. É o Jimmy Dreher. E dá duro. Pronto, essa só quem é mais velho vai entender. Ai. Sessão piadas encerrada agora do podcast. Mas com relação aos pivôs, né? Essa mesma presença do Jimmy aí, com essa possibilidade de jogar no garrafão, né, defensivamente, é até importante agora com essa contusão do Sommer. Mas com relação a esses jogadores altos aí, a lesão do Sommer meio que obriga o paulistano a trazer algum jogador para a posição ali, ou vocês acham que esse time ali com o Vitão, com o Alex Doria, pode se dar ao luxo, né, de não trazer mais um pivô para substituir o Du? Eu acho que seria importante trazer. Assim, acho que o Mike, ele cobre bem, ele pode jogar tranquilamente como titular, enfim, não tem nem dúvida sobre isso. E aí tem o Vitão. Mas tirando esses dois, e além do Sommer que tá machucado, aí a gente vai ter o Doria, que é novo, a gente já falou que tem muito potencial e tudo mais, mas ainda assim é pouco. Aí tem os meninos novos, tem meninos, né, o Vinícius Chagas, que é um menino de 19, tem o Tarek, que é outro menino de 19, são meninos que talvez vão ser mais usados na LDB, vão ser usados para completar minutos. Tem o Rafael, que é um pivô grande, interessante, já jogou um pouco mais assim no ano passado, teve algumas participações, perdão, na última temporada, mas ainda são jogadores que precisam de tempo. Se o time vai contratar ou vai resolver apostar, que às vezes o time ali tá treinando, e o treinador tá vendo que esse menino tem potencial, vai arriscar, vai apostar, assim, vendo de longe, né, acompanhando como a gente acompanha, eu acho que seria importante trazer mais um jogador para ajudar principalmente o Mike no garrafão. Eu concordo. O Mike também não é um cara de minutagem muito alta, né? Até ano passado ele cresceu um pouco em relação ao Botafogo. Estou só pegando aqui a estatística dele para falar o número certinho. Mas o Mike, olha só,
Agora travou. Não, foi. O Mike ele é um cara de 19 minutos. Ele teve 19 minutos ano passado. E foi a maior minutagem da carreira dele. Então, colocar ele para jogar 30, 32, eu acho que pode ser arriscado demais. Só que tem um problema, né? Vai contratar quem? Tem que ser estrangeiro. No mercado nacional não tem ninguém além do Leozão, né? Que tá jogando o Campeonato Gaúcho, que vai acabar daqui a pouco também, e vai estar livre no mercado. Pode ser uma opção muito interessante. Até porque o dólar hoje, dia 3 de novembro, data da gravação desse podcast, está em 5,75. Então não é fácil contratar estrangeiro nesse momento também. Um cara nacional assim de renome, tem o Leozão e o Chilton, que também está sem clube. Tem o Murilo também, né? Mas eu... Ah, não, hein? Para completar ali e tal. No São Paulo ele tava jogando um pouco, né? Mas assim, enfim, mas eu entendi o que você tá dizendo e realmente eu concordo. E até porque o próprio Curtis também, né? Que tava no São Não, Paulo. mas o Curtis tá no Flamengo. Não, mas foi só para Champions. Ah, foi só por um jogo, então eu tô sabendo muito bem, tô bem informado. Mas assim, tem uma questão também que você disse sobre os minutos. O pivô, principalmente, é um cara que você tem que ter alguém, porque para um pivô se carregar de falta é muito rápido, né? Para o cara, às vezes, ter um problema de falta, e principalmente, às vezes, num jogo pegado, como é o NBB, um campeonato muito equilibrado, você deixar um time descoberto, principalmente nessa posição, a chance de você ter que improvisar num jogo, botar um moleque novo, ou botar um cara mais baixo, para ter que suprir esse problema, pode te custar jogos, né? Então, eu acho que eu apostaria... quer dizer, eu não pagaria para ver, eu também tentaria trazer mais um pivô aí para esse time. E é uma posição que exige um pouco mais de experiência, né? Pro cara ter essa questão de posicionamento dentro do garrafão, não fazer falta boba, né? E você ter um cara com maior experiência, maior rodagem, também ajuda, né? Para não ter essa quantidade de faltas também que pode acontecer, né? Tô até pegando aqui, ó, com relação ao Mike, né? Dos números da temporada passada, quantidade de faltas que ele cometeu. Ele teve ali nos 3 primeiros jogos do NBB, ele ficou com 4 faltas, ficou pendurado nos 3 primeiros jogos, mas ele pelo menos só saiu em um jogo com 5 faltas, ele foi contra o Cearense na penúltima rodada antes da pausa, mas... E foi o único jogo dele com mais de 30 minutos, coincidentemente. Exatamente, com 30,6. A gente tava falando, eu falei agora do Murilo, né? Ele é lógico que o Murilo não vai ser aquele Murilo de Bauru, de São José e etc. Mas ele no ano passado, a posição de pivô era talvez a única posição que o Mortari revezava no São Paulo, e ele acabava revezando bastante ali com o Renan, com o Curtis, e ele jogava, ele participou de 21 jogos, 14 minutos por jogo e quase 6 pontos. Era um cara assim, que tinha importância dele, cumpria bem o papel, e eu acho que ele pode ajudar. Ele tá jogando Paulista pela Liga Sorocabana, deve ser contrato curto também, imagino, até porque a Sorocaba não vai jogar o NBB, e ele vai ser um cara que tá disponível, às vezes até num preço de ocasião, vamos dizer assim, porque geralmente até o pivô é um jogador mais caro. E eu acho que eu pensaria nele. Mas entre esses que você falou, Guaraz, eu olharia também com bastante carinho pro Leozão. E o Chilton pode ajudar, porque tem muito moleque novo. E o Chilton é um cara de grupo, um cara que gosta de ajudar os meninos. Enfim, tem opções, poucas opções, mas opções a serem consideradas no mercado, né? E teoricamente opções em conta, né, pro bolso, pensando em que se for trazer um estrangeiro vai gastar muito mais, né, por conta do dólar. Sim. O único problema é que nenhuma delas abre, né? Nenhuma dessas opções abre. O Murilo já fez isso na carreira, mas hoje em dia a mobilidade dele está bem reduzida. E Leozão e Chilton nunca fizeram isso. Então o chute de 3 vai ficar prejudicado, porque era uma característica que o do Sommer marcava bem do perímetro principalmente, e esses caras, até por serem um pouco mais velhos também, já não fazem isso com a mesma qualidade. Eles têm outras características que podem ajudar, né? Até porque o chute do Sommer do perímetro não era nada confiável também. Mas se o paulistano quiser alguém que abra, que espaça a quadra, aí essas opções caem por terra. Mas eu acho que na atual circunstância, até econômica do país, valeria a pena.
Aí vai ter o único que vai abrir nesse elenco aí, considerando que vem algum desses, enfim, mas considerando os que tem hoje, vai ser só o Vitão, né? O Vitão que tem mais essa característica de abrir, que tem um arremesso ok, né? Se ele tiver um pouquinho de espaço, ele até mata a bola, assim, tem essa característica, mas vai ter que mudar o jeito de jogar, vai ter que ser com esses caras aquele basquete mais interno, né? Pro ataque, ele sempre com o cara fechadinho ali, tanto com o Chilton, Murilo, Leozão, enfim, quem vê o Curtis também, que você falou, né? Enfim, vão ser jogadores mais, assim, sem tanta mobilidade. E a opção de tentar abrir quadra, né? Jogar com 5 abertos, aí teria que diminuir o tamanho, né? A altura não ia ser a mesma, né? Ia ter uma queda na estatura, com essa possibilidade de algum ala, né? Fazer a função ali. Ou o Lucas Doria tá tendo tempo no Paulista, o Jimmy, enfim, algum jogador que. O Jimmy deve ter menos de tem 1,90 e poucos, acho que ele não chega a 2 metros, enfim, vai ter que improvisar aí, fazer aquele 4 abertos com 4 jogadores baixos. Né? Oficialmente ele tem 1,90, né, o Jimmy. É o Lucas Doria e Vitão fazendo isso. Bom, tem mais algum ponto para vocês aí antes da gente passar para o nosso próximo quadro? Não, podemos prosseguir aqui. Por mim não também, vamos embora. Então vamos lá. Nessa parte aqui a gente vai falar dos pontos fortes e os pontos fracos, né, da equipe do Paulistano. Falamos bastante, né, do time. Agora, um apanhado geral, né, Guanais, os pontos fortes e os pontos fracos do CAP. Vamos lá, é uma equipe que aparentemente está muito organizada, né? Ela é boa na defesa, ela tem ali alguma experiência com atletas que foram bem em anos passados, principalmente o Cauê Borges, e tem a possibilidade de desenvolvimento ali do Lucas Doria e do Vitão, que muito me anima, né? O Lucas Doria, como eu disse, ele chegou muito bem no Paulista, e pode fazer uma campanha muito legal nesse NBB aí, quem sabe, sendo uma das gratas surpresas da temporada. Fora isso, fico ali na expectativa do desenvolvimento dos mais jovens, né? Porque, invariavelmente, aquela molecada ali de 19, 20 anos vão ganhar mais espaço. Seja o Beto, seja o Buiú, seja o próprio Rafael. Mesmo que não sejam muitos minutos, o elenco é um pouco mais enxuto. Então, provavelmente, eles vão ter ali um tempo de quadra mais interessante nesse ano. Seria muito legal ver algum deles despontando. Ponto fraco é realmente o elenco mais enxuto, né? Por mais que, pensando em geração do basquete, gerações futuras do basquete, seja importante, para não dizer fundamental, esse desenvolvimento, esse tempo de quadra para os atletas mais jovens, pensando numa campanha, numa possível disputa do Paulistano, é prejudicial. O Ruivo, também na armação, tem uma armação ali com Ruivo, Derek e Jonathan, é uma interrogação muito grande. Né? O Ruivo vai ter a grande chance dele, mas será que vai? Será que agora vai? A nível de NBB, para fazer frente aos demais armadores? Esse é um grande ponto, que pode ser um potencial problema para o paulistano. Fora isso, aí algo bem mais recente mesmo, a lesão do Sommer, que deixa o garrafão bem mais curto, bem menos variável, perde em atleticidade também, marcação no perímetro, isso é um belo de um problema que o Regis vai ter que resolver. E com relação a esses jovens aí, vendo pela minutagem dele no Paulista, o Anderson Barbosa está tendo um pouco mais de tempo, né? Já que você falou aí desses jovens que podem se desenvolver na temporada. Jadiel, seus pontos fortes e os pontos fracos do Paulistano. Eu acho que pontos fortes, eu acho que a gente pode esperar bastante. Eu apostaria nisso, né? Nesses novos contratados, são jogadores que chegam de boas temporadas. No caso do... Oh, meu Deus, fugiu. Caramba, que falha, parece... Corta isso, por favor. No caso, me deu um branco, deu a tela azul. No caso do Cauê, e no caso do Derek, um cara que volta à equipe agora mais maduro. Eu acho que um jogador mais líder. Eu acho que esses dois jogadores vão ser ali os principais, as principais peças, principalmente no ataque do time. Mas como um ponto fraco, acho que esse elenco curto, né? A gente pode botar um quinteto aí, enfim, mas o time é curto, que vai ter que apostar nos jovens, o que eu acho ótimo. Se esses jovens conseguirem render, tiverem
tranquilidade para jogar. Enfim, eu acho que pode dar muito fruto esse time. Mas, por enquanto, para grandes pretensões, para avançar nos playoffs, eu acho que passa de fase. Mas eu não sei se assim, o quão longe vai essa equipe, porque, como o Guaná já disse, tem um elenco curto. E, por exemplo, você pega uma lesão do Sommer, já é uma lesão que bagunça muito, assim, já, pô, vai ter que trazer outro jogador, não vai, a gente não tá torcendo para isso, mas se mais um desses jogadores importantes aqui acaba tendo uma lesão, algum problema, enfim, sempre vai ser um problema, porque o número de jogadores não é grande, assim, de jogadores com punch para pegar uma Liga Nacional, né? E aí vai ter que dar espaço para jovem, ver como o jovem vai se desenvolver. E um outro ponto forte também, uma aposta do time, né? Que é o Doria, o Lucas Doria. E eu acho que ele é um jogador novo, com muito potencial, que pode vir para se consolidar no cenário nacional. Legal, legal. Vamos agora para a parte final, né? Antes dos encerramentos, né? A parte que o Lucas Guanais adora, né? Que é que ele criou, né, para esse podcast. Guanais, até em homenagem ao paulistano, eu vou por uma imagem de maior requinte, né, para essa sessão que você já consagrou, imaginando o NBB como uma grande cristaleira. Qual prateleira você coloca, né, o paulistano? Eu achei que você ia... Bom, deixa quieto, vai. Porque agora eu quero saber. Não. Não, depois eu recebo o WhatsApp aqui reclamando das piadas. Não, vou deixar isso aqui quieto, eu faço em off depois. Mas vamos lá. Paulistano pega playoff, tem time para pegar playoff com certa tranquilidade. Se conseguir um mando de quadra nas oitavas, tá no lucro. Se conseguir ficar ali de quinto a oitavo, principalmente entre sétimo e oitavo ali, eu acho, tá bem bom pro que o Paulistano montou esse ano. Certo? É um time chato, com bons nomes, mas que tem esses problemas aí que a gente já falou, esses potenciais problemas, melhor dizendo. Eu colocaria nesse lugar aí, brigando para pegar uma oitava posição. E se conseguir, vai ser mais do que a temporada passada, né? Que não conseguiu chegar à oitava posição. E você, Jadiel? Onde você coloca a sua prateleira pro paulistano? Eu divido assim, vamos lá. Eu acho que o Flamengo tá um pouquinho melhor, tá um passinho à frente de Franca, São Paulo e Minas. Acho que o Minas tá com um elenco bem interessante. E aí depois eu colocaria aí num bolão geral Facisa, Bauru, deixa eu ver. Facisa, Bauru e Basquete Cearense, talvez, não sei. Não, Facisa e Bauru. E aí depois, amigo, vem uma leva com Mogi, Pinheiros, Paulistano. Aí acho que é um bolo forte aí de vários jogadores, de vários times. Inclusive aí o Basquete Cearense, que eu tava na dúvida se é nessa terceira intermediária aí, mas eu acho que fica mais assim. Eu tô observando, né, desses podcasts aqui, né, essa sessão prateleira, ela tem sido tem gerado opiniões diferentes, né? A cada episódio tem cada pessoa, cada convidado, eles coloca, né, as suas prateleiras de maneira diferente, né? O Guanais, a gente percebe isso, né? E isso mostra que esse NBB tem pouca gente está sabendo como é que vai ser, né? Ou tem muita gente falando besteira, ou tá muito equilibrado. Ou é uma coisa ou é outra, mas eu acho que é o equilíbrio mesmo que está falando, e também essa indefinição, né? Como a gente não sabe como é que as equipes vão estar aí depois de tanto tempo parado, o Paulista, né? Estaduais, esses campeonatos de pré-temporada também não tem tanta significatividade, né, pro calendário, e chega no NBB as coisas podem mudar, né, Guanais? Mas tem ali três segmentos muito bem estabelecidos, a meu ver. O que muda é a posição dentro deles. Aí fazendo um apanhado geral de todo mundo que já passou por esse podcast nessa temporada. Ali em cima, Flamengo, Minas, Bauru e São Paulo, com o Franca podendo chegar de acordo com os reforços que trouxer, e Unifacis e Corinthians chegando ali. Aí tem um gigantesco com Paulistano, Pinheiros, Mogi, Brasília, Cerrado, Cearense, e eu não sei se eu esqueci de alguém.
E no fim, Campo Mourão e Pato Basquete. Isso tá meio que igual em todas as análises. O que muda é a posição dentro de cada um aí. Você não colocaria Franca nesse primeiro... Não no primeiro, assim, enfim, mas esse primeiro bolo aí? Eu sei que perdeu muita gente, mas você ainda não colocaria? Não. Depende de quem chegar. Com o Jamal, que já saiu, acho que o Felipe Souza, que divulgou a aproximação do Jamal, já sobe o patamar de Franca. Tem papo de pivô que já passou pelo Brasil de muita qualidade chegando aí. Então, eu não vou falar aqui para não criar muita especulação também. Depois, é o Lucas que falou. Mas hoje não. Lucas Nicola. Justamente. Aí nem começa a criar perfil, Escola Nicola de jornalista esportivo com meu nome. Não vou fazer. Mas se os reforços de Franca forem esse nível, sim, eu coloco. Mas hoje não. Hoje não dá. Não, beleza. Cara, tava vendo... Anota aí. Enfim, tá interessante. E ainda tem um tempinho ainda, né? Algumas coisas podem acontecer, algumas contratações, enfim, tá tudo meio nebuloso ainda, mas eu colocaria já. Beleza, então a gente chega, né, nessa reta final agora, agradecendo ao Jadiel aí, muito obrigado por aceitar novamente, né, participar do especial, assim como foi no ano passado, e quem quiser acompanhar aí o Mundo Basquete, o que precisa fazer nas redes sociais? Nós estamos principalmente no Twitter, @mondobasquete, estamos também no Instagram, um pouquinho parados no Instagram, mas no Twitter ali a informação flui muito mais, principalmente com o Luizão, que é meu parceiro lá no Mundo, um dos meus parceiros no Mundo, e o nosso heavy user de Twitter. Eu que agradeço, foi muito legal participar com vocês aqui, discutir um pouquinho mais sobre o Paulistano, que é um dos times que eu acompanho bastante, por ser de São Paulo, e, poxa, espero que vocês tenham gostado, e um prazer estar aqui de novo. Se a gente te chamar ano que vem, a gente vai ter gostado. Se vocês não chamarem, já vou saber que eu falei bobagem. Valeu, Guanais. Até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Muito obrigado também, Jadiel, o popular Mano Jade. Grande Mano Jade. Valeu, galera. Fica aqui as nossas recomendações, né, para você seguir a Locomotiva Esportiva nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. Aqui no YouTube, se você nos acompanha, né, por aqui pelo YouTube, dá o like no vídeo, se inscreva no canal. Também acompanhe, né, o Análise Express saindo diariamente, né, junto com os podcasts. Se você nos ouve pelas múltiplas plataformas, também faça, né, o que cada uma delas pede para você receber as notificações e contribua com a gente no PicPay, né? Procura lá Locomotiva _ Esportiva. Também tem o nosso o QR Code, né, nas nossas redes sociais. Contribua lá com o valor que você puder, né, para a gente seguir, né, com o projeto Locomotiva Esportiva durante a temporada. Prestigie a mídia basqueteira alternativa independente, sempre apresentando os melhores conteúdos sobre o novo Basquete Brasil, que já não está tão novo assim, né? Já são 3 edições. Bom, a gente segue, né, o nosso especial diário sobre o NBB. Amanhã a gente segue nos Jardins, né? Vamos falar sobre o Pinheiros. Fica ligado, um forte abraço e até lá.